destacando um assunto aqui que a gente tem tratado bastante nos últimos dias aqui na nossa programação da Rádio Bandeirantes, que é a questão da menina de 11 anos em Santa Catarina. E para perceber como os temas é um tema que não atinge só o Brasil, é um tema polêmico e atinge o mundo inteiro. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou a histórica decisão que permitia o aborto no país há quase 50 anos, decisão que dá aos estados o poder de estabelecer as próprias leis sobre a interrupção de gravidez, sem entrar em conflito com decisões federais superiores. O parecer divulgado hoje confirma especulações que tomaram os noticiários nas últimas semanas, né? De que havia um rascunho que apontava justamente para essa anulação imposta pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Decisão essa que já gerou uma série de protestos ainda hoje nos Estados Unidos. Muita gente saiu a algumas cidades do país protestando contra a decisão da Suprema Corte americana. O próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a Suprema Corte pela revogação do direito constitucional ao aborto no país, prometeu tentar reverter essa questão. Por outro lado, alguns republicanos, entre eles o ex-vice-presidente americano Mike Pence, durante o governo Trump, comemorou a decisão dos magistrados americanos, destacando que isso é uma correção de um erro histórico. E aqui no Brasil, a gente ainda vai discutir muito o caso, como eu destaquei, da menina de 11 anos que foi vítima de estupro lá no começo do ano, descobriu a gravidez com 22 semanas, a justiça enrolou o caso. Talvez só tenha tido um desfecho justamente porque o assunto tomou o jornalismo de modo geral, né, Cláudio? Mas agora, por outro lado, a gente tem destacado também a postura do Ministério das Mulheres, Ministério das Mulheres, enfim, é um nome complicado que a gente sempre se enrola, né, Cláudio? Mas que o Ministério agora quer uma investigação sobre esses vazamentos. Cláudio, a coisa é polêmica, é difícil chegar a um veredito sobre o caso, porque enquanto a menina tem o direito à liberdade dela, foi vítima de um crime, também tem uma outra questão, que era uma vida que estava dentro do útero dela. É um tema difícil para a gente chegar a uma decisão, né, Cláudio? O pior é que não tem como é que eu diria, uma solução. Não tem isso. Assim, olha, esse aqui é o melhor caminho, esse aqui é politicamente o melhor caminho, este aqui do ponto de vista religioso é o melhor caminho, este aqui do ponto de vista ético é o melhor caminho. Não tem melhor caminho nesse drama, é um drama humano sem precedentes, inclusive na ficção, viu? Eu não me lembro de, na ficção, na literatura e tal, a gente ter presenciado um drama humano com essa complexidade e com essa dimensão, até porque ali é um jogo de perde-perde, né? Esse caso aí da criança, uma criancinha de 10 anos de idade, foi engravidada aos 10 anos de idade e forçada a fazer o aborto, que de fato já foi consumado quarta-feira, anteontem, né? O aborto de um bebê que acima dos 6 meses e meio, quase 7 meses de gravidez. Um bebê já formado, um bebê já com a mãozinha, com os pezinhos, o rosto, tudo, os órgãos internos ainda ali em formação, né? Concluindo o processo de formação, mais um mês, ou talvez menos, já podia nascer com chance, aliás, já nessa idade já poderia ter nascido com chances efetivas de sobrevivência. Eu tenho uma filha que nasceu com 6 meses e pouco, e olha, bem, nem precisou incubadora, essas coisas que em geral são necessárias no nascimento prematuro. E aí os detalhes desse caso, assim, quanto mais a gente apura, mais você percebe que não tem uma saída boa, né? Se você olhar, por exemplo, havia uma referência ao fato de que a menina foi vítima de estupro. E logo a presunção é de que foi algum homem adulto que estuprou a menina e ela acabou grávida. Não foi isso. Essa gravidez é produto da relação da menina com um menino de 13 anos de idade.
Tecnicamente, do ponto de vista jurídico, que vamos passar por essa área jurídica porque é necessária, mas é a menos importante na história toda, mas tecnicamente essa menina foi vítima de abuso de vulnerável, que é como a lei, ou estupro de vulnerável, né? Mas é abuso de vulnerável, que é assim que a lei tipifica. Tecnicamente, ela pode ser esse caso pode ser enquadrado como um abuso de vulnerável. O problema é que o autor do abuso, né, que é um menino de 13 anos, que é inimputável. Ele não pode ser responsabilizado de espécie alguma, não pode responder a processo, não pode ser punido por esse crime que ele, portanto, que poderia ser atribuído a ele, né? Talvez, do ponto de vista jurídico, aí sobre uma punição para o pai do garoto. Talvez o pai do garoto seja o único punido dessa história toda. Uma história complexa, que teve ali um processo demorado de decisão, e aí envolve pais, envolve médicos, envolve a juíza do caso. Todo mundo demorou muito, né? A juíza levou ali algumas semanas para agir e para tomar providências. Nós aqui criticamos, eu fui um dos críticos mais contundentes do comportamento dessa juíza, continuo achando que ela errou em algum momento, mas hoje eu já tenho uma visão mais compreensiva da atitude que ela teve de tentar evitar que a criança fizesse o aborto. Tanto assim que ela retirou a criança digamos assim, do convívio da família, colocou num abrigo, como se pretendesse que ela permanecesse ali até o momento do nascimento da criança, ou até que alguém tomasse outra decisão, não sei. Mas o fato é que ela fez isso, né? E aí, do ponto de vista dessa menina, uma criança de 10, 11 anos grávida, esse caso todo, né, é de assim, sem dúvida nenhuma, né, é preciso proteger essa menina, né, de todas as formas, inclusive nas decisões sobre a questão do aborto. A menina, os pais poderiam levá-la para fazer o procedimento sem precisar de autorização judicial, porque a lei protege os pais, né? Prevê exatamente que os pais têm o direito de fazer isso, tomar essa decisão, levar no hospital, e o hospital, hospitais de referência, né, também fazerem isso, né, fazerem o procedimento, já estão habilitados para fazer. Aliás, o Ministério Público Federal, nesse caso específico, comunicou ao hospital que fez o aborto, né, que um caso semelhante nem precisa consultar o Ministério Público ou a Justiça e tal. Já a lei os autoriza a fazer. Prestou esse esclarecimento relevante, né? E aí a gente vê o drama dessa família, desse núcleo familiar, dessa criança de 10, 11 anos de idade, que enfrentou uma gravidez. Certamente ela não tem idade para compreender a dimensão disso, e seria para ela insuportável uma situação em que ela virasse mãe nessa idade, aos 11 anos de idade, né? Isso é um aspecto que a gente precisa estar muito ciente disso, né? Mas tem o outro lado. O outro lado era um bebê de quase 7 meses de vida, formado, praticamente pronto para nascer. Era um bebê ali de 6 meses e meio, 7 meses, depende das contas aí, é só fazer as contas do que representam em meses as 29 semanas de gravidez. Quando essa menina foi levada à juíza, ela estava com 22 semanas de gravidez. E igualmente, o bebê já estava formado, né? Aos 5 meses, ali, 5 meses e pouco, já estava formado. Agora, na hora do aborto, no momento do aborto, era um ser humano já. E aí vem a pergunta, é culpa de quem essa história toda? Porque o que a gente assistiu quarta-feira foi um crime. Um ser humano foi assassinado na barriga da mãe. E eu não tenho dúvida disso. Eu sou daqueles, até muitos ouvintes não compreendem isso, me criticam, etc. Mas eu sou daqueles que acham que a mulher que tem que decidir se vai ter ou se não vai ter filho. O aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão religiosa, não é uma questão política, nem muito menos ética. É uma questão de foro íntimo mesmo e de saúde pública, sobretudo.
né? Eu acho que essa que é a questão do aborto tem que ser encarada dessa maneira, né? Mas há um limite que precisa ser observado. Há um limite, né? O aborto pode ser feito até que limite? Eu acho que a lei brasileira prevê, eu acho que talvez o Cris saiba, Cris, prevê um limite de 3 meses. Pode fazer o aborto em determinadas circunstâncias, né? Mas o aborto só pode ser realizado a partir ou até o limite de 3 meses. Em geral são 12 a 15 semanas, né? Inclusive a lei americana, a base dela são 15 semanas, né? Pois é, e neste caso agora, o que a gente assistiu foi a morte de um bebê saudável, aparentemente, que estava na barriga da mãe. E aí eu vou poupar os nossos ouvintes dos detalhes do aborto de uma criança de quase 7 meses. E o relato me foi feito no detalhe, né? Como é o procedimento? E eu perguntei, né? O jornalista é perguntador, né? E a resposta que eu obtive me deixou absolutamente passado, né? É chocante. Eu quero dizer, inclusive, que eu tive dificuldades de dormir imaginando o sofrimento de todos os entes envolvidos nessa história, né? Mas principalmente aquele bebê de 7 meses, quase 7 meses, que foi morto. Ele foi morto e retirado. A coisa mais amena em todo o processo de aborto que foi verificado, foi realizado na quarta-feira, o detalhe mais ameno que eu posso dizer é que o procedimento começa com uma injeção no coraçãozinho do bebê para matá-lo. É assim que começa o processo. Mas daí para frente é muito pior. Eu não vou aqui dizer o que é que eles fazem com o corpo depois de morto do bebê, para tirá-lo, que não seja que não seja através de uma cirurgia abrindo a barriga da menina e etc e tal. É apavorante o que acontece. Eu duvido, por mais profissional que seja, mais experiente, por mais que tenha visto coisas na vida, que um profissional de medicina saia de um procedimento desse incólume. Eu não acredito. É brutal demais para a pessoa fazer aquilo, depois lavar as mãos, trocar de roupa e ir para casa conviver com seus filhos. Eu acho que os médicos também devem ser muito afetados por conta daquela tarefa que ele recebe de fazer aquilo, né? É de uma brutalidade o processo de aborto de uma criança formada, como foi o caso do aborto desse bebê da menina de 11 anos, que eu não vou nem falar mais sobre isso, né? Mas é assim, o que nós vivemos é uma situação que não há saída. Mas vai fazer o quê? Não vai fazer o aborto? Vai deixar uma criança, uma menina, uma criança de 10 anos, 10, 11 anos de idade virar mãe? Isso é o mais adequado? Isso de alguma maneira, o corpo da menina também está em formação, né? Será que o corpo dela suportaria um parto? Eu acho que não sei, eu não saberia dizer também, né? Mas assim, provavelmente não, porque é uma criança de 11 anos, né? E aí a gente fica naquela divisão, assim, eu fico muito dividido, compreendendo, é muito sensível às duas questões, né? O que se passa com aquela criancinha grávida, com a criança de 11 anos grávida, e com o bebê morto, implacavelmente, brutalmente morto. De uma brutalidade esse aborto que eu não quero nem mais pensar nisso. Mas assim, é a própria escolha de Sofia. A gente sabe, aí está na literatura, está até no cinema, né? A história de Sofia. E é a escolha de Sofia, ou seja, a pessoa se colocar diante de duas alternativas absolutamente insuportáveis ao sentimento humano, à consciência das pessoas. É exatamente isso que a gente assistiu nesse caso. É um caso que desafia tudo, né? Desafia, inclusive, desafia sobretudo, né, os legisladores. O Brasil parou de discutir sobre aborto. Nós temos uma situação um tanto quanto esdrúxula no país, em que o Congresso aparentemente não tem interesse de discutir a questão do aborto, embora seja uma urgência, uma situação de urgência absoluta, porque é uma realidade que está aí, né, na rua o tempo todo.
E a gente assiste também a uma situação de hipocrisia. No Brasil, a Constituição proíbe o aborto, mas uma decisão liminar do ministro Barroso suspendeu isso em um caso particular, mas só que isso, na prática, legalizou o aborto no Brasil. Isso há uns 5, 6 anos. O ministro sentou em cima disso, não põe para votar, porque talvez o Supremo sofra uma pressão muito grande da opinião pública contra. Aparentemente, a maioria dos brasileiros é contra o aborto, ou pelo menos uma grande parte dos brasileiros. Mas, de qualquer maneira, esse episódio, tanto quanto a decisão lembrada pelo Chris Panvec, que foi adotada pela Suprema Corte dos Estados Unidos, mas não era um direito constitucional. Esse é que era o problema, sabe, Chris? Uhum. Não havia o direito constitucional ao aborto, porque na Constituição americana ninguém mexe. Não é essa esculhambação que existe no Brasil, que não só se mexe muito na Constituição, como o Supremo Tribunal Federal fica tomando decisões, fazendo interpretações criativas da Constituição. Lá ninguém mexe em Constituição. E lá os estados têm autonomia. Enfim, é outra realidade, mas acontece algo muito semelhante. É a falta de discussão, de debate. Até o aborto deve ser adotado, sem dúvida nenhuma, que a mulher, o direito ao aborto deve prevalecer na nossa sociedade. Mas olha, esse caso aí da menininha de 11 anos e do bebezinho brutalmente assassinado mostra que isso não pode, isso tem que ter um certo limite, né? Um certo limite da idade do feto, enfim, limites éticos mesmo, né? E até também, se quiser, limites do ponto de vista biológico. Só para a gente fechar aqui, Cláudio, você questionou aqui sobre o prazo, né, para a realização de aborto no Brasil. Fui dar uma pesquisada rápida e a constatação é o seguinte: a lei brasileira não fala nada sobre idade gestacional no caso de abortos legais, que é o caso dessa menina de 11 anos, não impõe ali um prazo limite para a realização do procedimento. Mas há no Brasil normas técnicas. A norma técnica vigente, né, é dada pelo Ministério da Saúde, que não recomenda o procedimento após 22 semanas de gestação. E orienta ainda que as equipes avaliem rigorosamente este prazo, porque pode ter ali um erro de cálculo gestacional entre 20 e 22 semanas. Então, coloca como orientação principal a realização dessa interrupção da gravidez até 20 semanas ou uma estimativa de 500 gramas do feto. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, também define o aborto como interrupção até a 22ª semana. E aí, Cláudio, é claro que o tema é polêmico, a gente discutiu bastante, tem discutido muito. Talvez, se o hospital que recebeu essa menina lá atrás, a justiça tivesse agido de forma célere, afinal ela estava ali na 22ª semana de gestação, a gente não estaria nesse debate, porque também houve um retardo aí desse processo com tudo que a gente observou, né? E foi arrastado esse processo, ela foi deslocada de casa para um centro de acolhida ali, e a coisa se atrasou para a realização desse procedimento, né? Mas enfim, é algo que é polêmico demais, porque envolvem vidas, né? Quando a gente fala de vida, o troço é delicado mesmo. A questão é a seguinte, Cláudio, tem que se proteger essa menina de 11 anos agora, já, é imediato essa necessidade. Exatamente, mas não se pode ignorar o bebezinho de 7 meses que foi morto. É isso que acabaria sendo morto, né? Tudo isso, ou nada disso teria acontecido se o Brasil já tivesse regulamentado o aborto de uma vez por todas. Uhum. Se o aborto tivesse regulamentado, tranquilo, observando esses limites que a gente tem, que existe em qualquer lugar que aprova o aborto, né? Onde o aborto é um direito consolidado, nesses países tem limite. Ninguém pense que a Suécia, porque é avançadíssima, a pessoa pode fazer o aborto aos 7 meses de gravidez. Uhum. Isso não existe, é crime, seria um crime, né? Um crime de assassinato, né? No Brasil é uma coisa curiosa, porque o aborto é proibido, mas se tolera um aborto aos 7 meses, quase 7 meses de gestação. Isso não é normal, isso não é humano, isso não pode, a natureza humana não pode ser relativizada a esse ponto, né? Não pode ser, a vida humana, né, não pode ser, como é que eu diria, subestimada a esse ponto. Não, tudo bem e tal, só olhar um aspecto da questão, que são os interesses absolutamente legítimos, as preocupações com aquela criancinha de 11 anos que não tem como ser mãe.
Não tem como ser mãe. Mas e o bebê que está para nascer? E aí? Né? Eu acho que são questões que o Brasil deveria adotar como motivação, como estímulo para abrir essa discussão. Que o Supremo Tribunal Federal tenha a coragem de votar no plenário e discutir. Isso mais do que votar, né? A discussão é que é interessante. Discutir no seu plenário essa liminar concedida pelo Barroso, que está lá na gaveta dele há anos, né? E que na prática torna o aborto legal no Brasil, né? Mas isso tem que ser discutido com especialistas. Eu acho, por exemplo, que nesse processo todo, talvez quem menos tenha errado foi a juíza, que chegou a ela, a menina, agora no dia 9 de maio. Foi quando levaram a ela, essa criança grávida aos 11 anos de idade. Eu acho que ela errou porque é uma situação tão complexa e exige tantos cuidados que ela tem que se cercar de psicólogo, obstetra, ginecologista, pediatra, todo mundo ali, né, discutindo numa sala em torno da juíza, né, para chegar a uma conclusão. Fazer o que com isso? Mas ninguém fez, né? Ninguém discutiu nem nada, tentaram esconder o caso, tentaram esconder a menina, e no final das contas a gente tem uma menina que foi vítima de uma violência, em razão da qual ela ficará para sempre traumatizada, não tenham dúvida disso, né? Das sequelas, sobretudo emocionais dessa menina, dessa criança de 11 anos que estava grávida, mas também tem a perda humana que nós não podemos menosprezar nem relativizar, que é da criança que foi brutalmente assassinada. 5h25, você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bastidores do Poder. Rede Bandeirantes de Rádio.